Gravar sozinha é um desafio. E se você não é uma pessoa extremamente organizada, com certeza você já deixou passar alguma coisa, como eu já deixei, e teve que refazer o trabalho. Mas como eu sou uma pessoa mega defensora da independência na produção de conteúdo, hoje eu vou compartilhar algumas dicas para você conseguir se gravar sozinha. Eu sou a Cecília Kramer, especialista em produção de vídeo e criação de conteúdo. Se você gosta desse tipo de assunto, já considera se inscrever no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nada que eu compartilho por aqui. Ter alguém para te ajudar na hora de produzir conteúdo seria incrível, mas não é a realidade de todo mundo. E também não é sempre que você tá no seu melhor momento para gravar, junto com o momento que você contratou o videomaker, né? Às vezes você separou um dia ali de gravação, você acorda mal. Então eu, Cecília, eu gosto de ter essa independência e essa autonomia de hoje eu tô me sentindo bem para gravar. Ou hoje eu não tô afim de maquiar, eu vou só focar em escrever meus roteiros, ou focar em editar os vídeos que faltam para eu editar, não vou precisar me maquiar, não vou precisar aparecer. Então ter essa independência ajuda bastante a sua frequência na produção de conteúdo, porque aí quando você quiser gravar, você estará pronta para gravar. E por isso, eu separei algumas dicas que eu considero importantes e que podem te ajudar bastante na hora de produzir seu próprio conteúdo. A primeira dica, se você produz conteúdo sozinha, é fazer um checklist do que você vai precisar na sua gravação e do que você sempre tem que fazer na sua gravação. Eu, por exemplo, já gravei algumas vezes, mentira, essa foi só uma vez que eu deixei a minha câmera no foco manual e aí eu me gravei totalmente desfocada, um vídeo de 40 minutos focado na parede, então eu fiquei totalmente desfocada e tive que refazer o trabalho. Mas isso, se você tá gravando com celular, normalmente não vai ser um problema. Apesar de quando você usa um aplicativo, que eu vou dar uma dica aqui, é bom prestar atenção no foco antes de começar a gravar. Outra coisa que eu já fiz também foi conectar o microfone e ele não conectou de novo o transmissor no telefone. Então eu gravei o vídeo todo e ficou totalmente mudo. Além de não ter captado o áudio do microfone, por ele estar mal encaixado, não captou áudio nenhum e o vídeo ficou totalmente mudo. Um vídeo longo também. Eu falei pra mim mesma que era excesso de confiança, mas também pode ser pressa ou falta de atenção. Então ter uma checklist ali do que você tem que fazer pra você não esquecer ajuda bastante. Quando eu comecei a filmar, com a câmera mesmo, eu escrevia o que eu tinha que prestar atenção, né? Na velocidade do obturador, na abertura, quantos FPS que eu tava filmando e por último eu ia olhar o ISO. Então eu coloquei a ordem que eu tinha que prestar atenção nas coisas pra eu não esquecer até isso ficar natural. Então se você tá começando, ter esse checklist pode te ajudar bastante. E aí eu vou dar uma dica aqui do que pode ser um checklist legal, né? Mas aí vai depender de cada pessoa. Outra coisa que é legal também você fazer, principalmente quando você tá começando, é escrever um roteiro, porque quando você escreve esse roteiro, você consegue ver tudo que você vai precisar ali na hora da sua gravação. Às vezes você tá falando sobre alguma coisa, algum produto, alguma coisa que você quer exemplificar, então ter tudo ali perto de você ajuda pra você não precisar ficar levantando, parando a sua gravação. Às vezes você dá um stop ali na gravação e muda o ângulo, então você estar preparado pra sua gravação ajuda bastante. Então eu escrevi um checklist aqui do que eu acho importante você pensar na hora que você vai fazer a sua gravação, montar suas coisas para se gravar. Eu vou compartilhar com vocês o que eu escrevi e aí você adapta pro que você achar que você precisa colocar ou tirar aqui. Primeiro, apagar todas as luzes antes de começar a montar a iluminação que você vai gravar, independente do equipamento que você tenha. Por que eu gosto de lembrar vocês disso? Porque às vezes você deixa a luz do teto acesa e acende as outras luzes e a luz do teto caga a luz que você tá montando, caga a luz bonita que você tá montando, aí você esquece a luz do teto acesa, aí ele dá sombra embaixo dos seus olhos por causa dos seus cílios, então te deixa com olheira, deixa sua pele feia. Então, primeira coisa, apagar todas as luzes antes de montar a sua iluminação. E aí você monta a sua iluminação, coloca o microfone, confere se o microfone tá funcionando, se tá modulando. Como que você vai conferir se o seu microfone tá funcionando? Você pode gravar e depois se ouvir, ou já dei essa dica aqui no vídeo que eu falei sobre o microfone, quando você coloca o transmissor no seu celular, a luzinha fica piscando. E aí, na hora que você pega o seu microfone, a luzinha também tá piscando. Na hora que a luzinha para de piscar, é porque ele conectou com o transmissor e o transmissor conectou com o microfone. Então confere se a luzinha dos dois não está piscando. Outra coisa do checklist, conferir o enquadramento. Mas eu tô gravando com a câmera traseira, como que eu vou conferir o enquadramento? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas conferir o enquadramento, conferir o foco, se tá focado. E por último, copinho de água ou garrafinha de água para se hidratar na hora que você estiver falando. Às vezes a gente fica falando muito e a boca fica seca, né? Então ter um copinho de água ali no momento da sua gravação vai te ajudar também. Segunda coisa que você precisa ter se você quer se gravar sozinha é um bom tripé.
Esse aqui, vocês já estão cansados de ouvir falar desse bendito tripé aqui no canal, né, gente? Eu falo dele praticamente em todos os vídeos que eu falo sobre equipamentos. Mas por que que eu gosto dele? Primeiro que ele é desse tamanhozinho aqui, então normalmente você consegue colocar na sua bolsa do dia a dia, né, onde a gente leva nosso computador, nossos cadernos, agenda, etc. Então ele cabe, pelo menos na minha bolsa ele cabe. Ele é leve, então não pesa na sua bolsa. E ele é um tripé estável, ele tem 4 apoios, apesar dele ser leve, o que deixa ele mais estável. Na hora que você clica ali pra gravar, ele dá uma balançadinha, mas ele para de balançar rápido, então ele estabiliza rápido pra você se gravar. E ele cresce até 1,75, né? Então ele é um ótimo tripé, ele tem um preço maravilhoso e eu super indico. Como sempre, todo tipo de equipamento que eu falar, o link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Então ter um bom tripé também vai te ajudar a gravar sozinha, é uma das partes essenciais, né? Tudo bem que a gente pode improvisar encostando aqui e ali, mas ter esse tripé vai te permitir escolher melhor o seu cenário, preparar o seu cenário. Então o tripé é uma coisa muito importante para você começar a se gravar sozinho. Agora a última dica, vão abranger várias outras dicas que eu vou dar aqui para vocês, que é como fazer o monitoramento da sua gravação enquanto você se grava. Já que você não tem ninguém para se gravar, seria legal se você conseguisse se ver ali durante a gravação para ver se tá tudo ok, né? Para ver aquelas coisas que eu falei lá no início, se tá com foco, se você tá bem enquadrado, se tá gravando. Então você se monitorar vai te ajudar muito no sucesso da sua gravação. E eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode fazer isso. E antes de compartilhar essas dicas, vale a pena fazer uma observação, porque talvez você possa estar pensando: será que eu não posso usar a câmera frontal do meu celular para gravar? Claro que pode. Eu já compartilhei isso aqui com vocês. Se você monta uma boa iluminação, faz uma boa pré-produção ali para sua gravação, a câmera frontal do celular vai te entregar uma qualidade legal. Mas muitas vezes a gente quer extrair a máxima qualidade do nosso equipamento, né? A gente quer usar a câmera principal, que é a câmera traseira do celular, que é a câmera que tem a maior qualidade no nosso celular, pelo menos até então. Então, para você poder extrair essa máxima qualidade aí do equipamento que você tem, normalmente a gente investe, né, no super iPhone, eu vou compartilhar essas dicas aqui agora. A primeira dica, você provavelmente vai conseguir aplicar com o que você já tem na sua casa, que é o quê? Colocar um espelho refletindo o seu celular em um ângulo que você consiga enxergar, tá? Muitas vezes você vai estar um pouquinho mais distante ali, talvez você não vai enxergar tão bem se você não tiver a vista muito boa, né? Eu, por exemplo, tenho um pouquinho de dificuldade de enxergar de longe, mas, por exemplo, eu coloquei o espelho ali pra ver como que tá, eu consigo ver se eu tô bem enquadrada pra começar. Talvez eu não consiga ver se tá bem focado, mas se você estiver usando o seu celular, normalmente o celular, ele foca nos seus olhos, né? Onde tá o seu olhar, ele vai buscar os seus olhos para focar em você. E é muito difícil, se você tá com o celular virado para você, ele não estar focando em você. Agora, o que a gente erra muito quando a gente não tem costume de gravar é o enquadramento. Porque muitas vezes a gente quer ficar de frente pro celular bem no meio do telefone. E o meio do telefone não é o centro da câmera, né? Porque aqui também tem 3 câmeras. Você estar centralizada no telefone não é necessariamente você estar centralizada na câmera. Então, você conseguir se enxergar ali, enxergar como você tá se enquadrando, vai te ajudar muito a não errar esse enquadramento na hora de você usar a sua câmera principal. E também você vai conseguir visualizar se você deu o REC. Eu já fiz isso algumas vezes, gente. Achei que tava gravando, coloquei pra gravar ali, falei, depois vi que não tava gravando. Então, como fica tudo vermelhinho ali, você também vai conseguir se visualizar gravando. Então, a primeira dica é essa dica do espelho. Você pode usar um espelho de pé, igual esse que eu tenho aqui no meu escritório, ou aqueles espelhos pequenos, para você coloca ali em cima da mesa, coloca o tripé ali de frente para essa mesa e posiciona ela de uma forma que você consiga se enxergar. A outra forma que você tem para monitorar a sua gravação é investir num monitor externo de celular. Esse monitor aqui, eu nunca falei sobre ele aqui no canal, eu já tô para fazer um review dele aqui, depois vou fazer um vídeo dedicado só para ele, para mostrar mais detalhes, o passo a passo de como funciona, mas ele é um monitor super legal. Ele espelha a tela do celular, ele tem um MagSafe que você consegue acoplar aqui no celular, então você consegue enxergar tudo que tá acontecendo aqui no seu telefone. Mas como o próprio nome já diz, ele é apenas um monitor, você não consegue controlar ele pelo telefone. Eu gosto de lembrar disso porque algumas vezes eu indiquei um monitor de celular, algumas pessoas acharam que iam conseguir controlar e isso não acontece. Ele é realmente um monitor de telefone. Mas o que eu gostei desse daqui é que ele tem muita pouca latência. Vocês podem ver que é
praticamente imediatamente. Então isso aqui é uma mão na roda, porque às vezes você tá se gravando e você acha que tá travando e isso acaba te distraindo. Então ele ter pouca latência aqui também ajuda muito na gravação. E aí, você vai abrir a sua câmera principal, no caso aqui, ó, tô filmando a minha câmera, e eu vou conseguir me visualizar no meu equipamento. E aí fica fácil de me enquadrar e como o monitor tá perto de mim, eu consigo ver se eu tô focada também. Eu posso até, se o celular estiver mais longe, eu estiver fazendo um ângulo mais aberto, deixar o monitor perto de mim para eu conferir se tá legal, para ir me movimentando e me enquadrando enquanto eu gravo. E ele é super fácil de usar, você só tem que conectar o seu celular na rede Wi-Fi do monitor e depois você espelha o seu celular no monitor. Simples assim, ele conecta super rápido, é super fácil e ele gira em torno aí de R$400 lá no AliExpress, já contando com as taxas, né, que tem de importação. Vai variar um pouco porque o wireless sempre tá em promoção, mas ele fica aí em torno de R$400. E como eu falei do tripé, sempre que eu falo de qualquer equipamento aqui nos vídeos, o link tá aqui na descrição desse vídeo. E a última dica, que normalmente é a que eu mais uso, e eu acho que vocês vão entender o porquê, é usar o aplicativo Blackmagic Camera. Ele é um aplicativo que foi desenvolvido junto com a Apple, então ele é 100% gratuito e ele é incrível, na minha humilde opinião. E como funciona? O aplicativo da Blackmagic Camera, ele tem funções da câmera do nosso celular que normalmente a gente não controla ali na câmera nativa. Na câmera nativa você vai controlar um pouquinho da exposição com o solzinho, você escolhe quantos FPS você vai gravar, mas fora isso você não tem muito controle ali na hora que você inicia a gravação. Dentro da Blackmagic Camera você consegue controlar tudo, você escolhe a lente que você vai usar, se você quer a 0.5, a 1, 2, a 5 ou até a frontal, você escolhe quantos FPS você quer gravar, então no próprio aplicativo você mexe quantos FPS você quer usar na sua câmera, você escolhe a velocidade de obturação, ele tá com esse cadeadinho aqui, porque eu coloquei para ele não mudar enquanto eu não mudar, ou às vezes eu posso esbarrar, ou às vezes ele fica compensando por causa da luz se você deixar no automático, então eu gosto de colocar esse cadeadinho. Então eu tô gravando em 24, eu gosto de deixar o dobro, né, do FPS, a velocidade de obturação, mas aqui eu posso controlar aqui a velocidade do jeito que eu quiser, ou travar. Aqui é a íris, né, que é a abertura da minha lente, que você não vai ter controle, porque as lentes do iPhone são fixas, então dependendo da lente que você tá usando, essa abertura vai ser a única abertura. E aqui tem o ISO, que é a iluminação digital do seu vídeo. Você também vai controlar o ISO, se você quer menos ISO ou mais ISO, né? Mais luz no seu vídeo. Mas como é uma forma de digital de iluminar o seu vídeo, quanto maior o ISO, normalmente ele vai degradar um pouquinho a sua imagem. Então eu te aconselho deixar o mínimo possível ali. Se você tá bem iluminado, você não precisa de muito ISO. Então aqui o ISO tá 50. Esse WD, ele é o balanço de branco. E essa é uma função muito legal de você controlar, porque a única coisa que você consegue controlar ali na câmera nativa do seu celular é se você colocar ali bloquear balanços de branco. Sabe o que esse bloquear balanços de branco faz lá no ajuste do seu telefone? A partir do momento que você iniciou a gravação, ele não ajusta mais o balanço de branco. O balanço de branco é tipo quando fica mais quente, mais amarelada a sua imagem, quando fica mais azulada, mais fria. E o iPhone tem essa opção de você colocar bloquear balanço de branco, e é quando você inicia a gravação ele não muda mais. Aqui no aplicativo da Blackmagic, você escolhe o balanço de branco. Então às vezes você tá num dia muito nublado, tá muito azulado, o que você vai fazer? Aumentar aqui a temperatura para deixar mais quente, mais amarelinho. Ou às vezes você tá filmando ali no dia, sei lá, no pôr do sol, aí tá muito laranja, você não quer tão laranja. Vou virar até pra minha luz de recorte aqui, que ela é bem amarelada, aí eu vou jogar um pouquinho mais azulada aqui, uma luz um pouquinho mais fria, né? Um balanço de branco mais frio aqui, pra compensar essa luz que tá muito amarela. Então, é pra isso que serve o balanço de branco. Você pode deixar no automático ou travar. E aqui o tom, eu não te aconselho a mexer nisso, deixa no automático, que é pra ver se vai deixar a sua imagem mais esverdeada ou mais magenta, ou mais esverdeada, ou mais puxado pro rosado, mas eu não aconselho vocês a mexerem nisso. Mas eu só tô mostrando aqui pra vocês verem que tem essa opção de configuração dentro da Blackmagic Camera. Então esse é um dos motivos que eu acho tão incrível esse aplicativo. Ah, tá bom, Cecília, incrível esse aplicativo, mas como que eu vou me gravar com ele? E é por isso que eu tô explicando isso tudo aqui. O aplicativo da Blackmagic, você consegue baixar ele em outro iPhone ou em um iPad, que é o que eu tô aqui no momento, e aí você consegue monitorar e controlar essa câmera por esse outro dispositivo. E aí quando eu vou gravar com o meu iPhone usando a câmera traseira,
traseira, eu entro no aplicativo da Blackmagic no meu iPad e consigo controlar o meu aplicativo da Blackmagic aqui no meu celular. Claro que você precisa fazer essa configuração, né? Senão qualquer pessoa que tivesse o aplicativo Blackmagic conseguiria controlar o seu telefone. E como que você faz isso? No dispositivo que você vai usar como a sua câmera realmente, você vai lá nas configurações aqui dentro do aplicativo da Blackmagic e aí você vai lá embaixo, nessa parte aqui de Remote Camera Control, ou controle de câmera remota. E você vai habilitar essa câmera. E aqui embaixo tem Use this iPhone as. Tipo, como que eu vou usar esse iPhone? Você abre isso, aí tem duas opções. Controle ou Remote Camera, câmera remota. Então, a minha câmera vai aparecer em outro dispositivo da Blackmagic e ela vai estar disponível para controlar e para monitorar. Se você colocar só monitorar, vai virar um monitor, como esse daqui. Você não vai conseguir controlar pelo outro dispositivo. Então, você coloca controlar e monitorar. Assim, você consegue monitorar o que você está fazendo do outro dispositivo que você está usando, seja o seu iPad ou um outro equipamento, né? Às vezes você pegou um celular emprestado, ou às vezes você tem um iPhone antigo, e aí você consegue fazer isso. Lembrando que você consegue fazer isso só com o iPhone, tá, gente? O aplicativo da Blackmagic funciona em dispositivos Android, mas esse espelhamento e controle de um para outro só funciona no iPhone. Tem um aplicativo para você fazer isso no Android, a Power Mirror, que chama. Se o seu celular for Android, você pode testar esse aplicativo aí, que ele vai conseguir espelhar e controlar aí em outro dispositivo Android. Tá. E aqui, como vocês podem ver, nesse controle monitor, né? Eu escolhi para controlar e monitorar. E aqui tem uma senha. Você cria uma senha para quando a pessoa for conectar ali via Wi-Fi, ela precisa digitar uma senha para poder controlar o seu aplicativo da Blackmagic. E aí, como que você controla, né? Como que você espelha? Tá vendo que aqui tem esse controlezinho na parte superior esquerda, tem como se fosse um controlezinho com o símbolo de Wi-Fi. Quando você clica nele, vai aparecer... Aqui ele não vai aparecer agora porque eu não tenho outro dispositivo aqui com o aplicativo da Blackmagic aberto. Mas quando você clica nesse dispositivo, ele vai mostrar os aplicativos disponíveis ali para você se conectar no Wi-Fi. Uma coisa muito importante, que eu recebo muitas dessas dúvidas, eu não tô conseguindo conectar um com o outro. Os dois dispositivos precisam estar na mesma rede Wi-Fi. Se você tá na sua casa, isso é simples, né? Vai conectar ali na rede Wi-Fi, normalmente, automaticamente, então você vai conseguir espelhar um para o outro. Mas se você tá na rua e ele tá só na sua operadora, ele não conecta. Aí o que você vai fazer? Você vai conectar um na internet do seu celular, e aí os dois vão ficar na mesma rede Wi-Fi, e aí você consegue espelhar no dispositivo da Blackmagic. Então, gente, eu dei só uma passada por alto sobre como fazer esse espelhamento com a Blackmagic Camera, porque é muito legal e é muito útil, porque você, além de monitorar, você consegue ter todos os controles da sua câmera do outro dispositivo e também iniciar e pausar a gravação. Então, ele é muito útil. Se você tiver um iPad ou um iPhone aí antigo para você usar, vai ser muito útil para você. Mas eu expliquei mais profundamente o passo a passo sobre como fazer isso nesse vídeo aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser assistir direito para ver como que faz esse espelhamento, assiste esse vídeo aqui, que tem um passo a passo ali bem mais tranquilo, passando bem mais devagar em cada passo para você poder aprender direitinho. Mas qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou estar aqui para ajudar vocês. E a última forma que você pode monitorar o seu telefone, eu falei que essa da Blackmagic era a última, mas eu acabei de lembrar de outra que também dá para você usar, que é espelhando a tela do seu celular no seu notebook. Se você usa um iPhone e tem um MacBook aí na sua casa, você consegue aqui, ó, jogar essa telinha aqui para baixo e você vai clicar nesse ícone aqui de espelhamento, que é a mesma forma que a gente espelha o celular no nosso monitor. E aí você clicando aqui em MacBook, ele vai aparecer a tela lá no seu MacBook. Mas como monitor, essa é uma forma apenas de você monitorar. O controle vai ser apenas no seu celular. Você não vai conseguir controlar pelo MacBook, diferente da Blackmagic Camera. Essas são dicas preciosíssimas que antes eu não sabia como me monitorar. Eu fui descobrindo essas várias coisas, essas várias formas para eu conseguir realmente me virar sozinha, conseguir ter a minha independência na produção de conteúdo, e por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. Eu espero que tenha sido útil. Se você quiser se aprofundar de verdade na produção de conteúdo, você precisa conhecer o meu curso Dominando Celular. O link para você se inscrever no curso tá aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada que eu compartilho por aqui. Eu sou a Cecília Kramer, até o próximo vídeo.